21 de outubro, pois eu vou dizer para vocês o seguinte: corre a conversa aí sobre a tal de censura de determinados jornalistas, sei eu se de má fé, desavisados ou preguiçosos, têm dito coisas que não têm o menor cabimento. Pois saibam que o direito não é esta complicação toda assim. 95% das questões se resolvem com fundamentos mínimos. O primeiro deles é a língua portuguesa. Sim, a primeira coisa que se faz para opinar sobre uma norma, sobre uma lei, sobre uma resolução, como o caso da resolução do TSE, é ler. A pessoa não dá para ter uma opinião sobre um texto legal se não ler o texto legal. Isto é o número 1. O outro fundamento, bom senso. Direito é civilização. Direito é desejo de harmonia. Direito é permitir com que as pessoas se relacionem. Portanto, tudo aquilo que sair do bom senso, da razoabilidade, tem problema. Simples assim. Leia a norma. Veja se aquilo que você leu é razoável e aí terás uma conclusão. Pois a resolução do TSE, que dizem que vai censurar, não sei das quantas, que o tribunal vai agir de ofício, sem provocação das partes ou do Ministério Público, isto que certos jornalistas estão dizendo por aí, e evidentemente o bolsonarismo entrou a milhão para variar, porque se a coisa é porcaria, quem é que enverga a porcaria? O bolsonarismo. Leiam a resolução. Não existe isso. O que está escrito lá é: uma vez descumprida uma decisão já decidida pelo tribunal no regular processo, o tribunal, por intermédio do seu presidente, fará cumprir a decisão já tomada. Não se trata de caso novo. Tá simples assim, é só ler, é literal. É uma questão de língua portuguesa, o resto tudo é má fé. É mais ou menos como acontece nas decisões que têm efeitos coletivos na justiça comum. Basta que se peça a extensão dos efeitos da decisão para os casos idênticos. E assim será feito. Isso é o que está regrado na resolução do TSE. O problema é que o Brasil se transformou nesse misto de vagabundagem, ignorância e má-fé. E o jornalismo contribui com isso. Por quê? Porque são vagabundos. Antigamente, para te conseguir o texto de uma resolução legislativa, tu precisava mandar vir fax, bilhete, fotografia. Hoje, basta entrar no Google, digitar o número da resolução e está ali o texto. E o jornalismo brasileiro, esta vagabundagem que se transformou, contribuindo para o fenômeno do bolsonarismo, que é o fenômeno da desinformação, da mentira, porque quando se diz que o Tribunal Superior Eleitoral agirá de ofício e produzirá censura, isto é simplesmente mentira. Como é que se comprova isso? Lendo o texto. Portanto, o que se decidiu no TSE, por unanimidade, é que aquelas matérias que já foram julgadas pelo tribunal e que estão sendo fraudadas porque não estão sendo cumpridas, pode e deve o tribunal fazer cumprir. Exemplo, um vídeo que foi julgado mentiroso e mandado retirar do ar, o que o bolsonarismo fazia? Simplesmente mudava o endereço, a URL, e seguia postando esses vídeos. Ou seja, aquilo que já estava sendo julgado estava sendo fraudado. O que vai fazer o tribunal? Cumpra-se a decisão da justiça. Portanto, não tem nada de novo, não tem nada de censura, não tem nada de rasgar o devido processo legal. O que tem sim é esse Brasil que se acostumou a ouvir coisas vindo de pessoas que dizem qualquer coisa sobre qualquer coisa sem nenhum fundamento. Bom, tem neguinho que gosta disso, que precisa disso para sobreviver. Isso é uma coisa. A outra coisa é o que está lá na lei. E olhe, é o que eu sempre digo,
a nossa democracia corre risco. Não é por uma quartelada, porque um bando de atrapalhados. Olha o que as Forças Armadas estão fazendo. A tal de auditoria que até agora não veio. É uma vergonha, uma pena. A desmoralização que eles se colocaram. Mas o que acontece? Eles dão de ombros para as instituições, como estavam fazendo com o TSE. O tribunal mandava tirar mentira do ar. Eles mudavam o endereço e seguiam com as mentiras no ar. Está aí, vocês estão vendo isso. Então, o que disse a resolução? Simples assim. Se a justiça decidiu, cumpra-se. Não há subterfúgio capaz. Qual é o problema? Se deram conta disso muito tarde. Se deram conta disso muito tarde. Então não tem censura, não tem coisa nenhuma. Querem resolver problemas de direito? Não precisa fazer a faculdade de direito. Exerçam essas questões que lhes falei. Leiam. Exerçam o bom senso. E não sejam desonestos consigo mesmos. Tu não precisa gostar do que está escrito ali. Não. Bom, quanto ao jornalismo profissional, cara, isso é uma outra coisa que, putz, não sei onde esses caras vão parar. Um abraço, bom dia.